A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o tema: por que as coisas não dão certo na minha vida? Ou ainda, por que tudo dá errado na minha vida? Se você já fez essa indagação a si mesmo, eu te convido a vir fazer uma reflexão comigo. Vamos ao vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que Deus ele tem ministrado ao meu coração. Uma mensagem um pouco, talvez pesada para algumas pessoas, mas extremamente necessária para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Eu costumo dizer para as pessoas que as maiores bênçãos que Deus tem para nós não é em forma de milagres ou de bonança, mas sim na forma de repreensão. E por quê? Porque a repreensão, o puxão de orelha, ela estrutura o nosso coração e nos faz ser humanos melhores, servo de Deus melhores. E isso, automaticamente, ela atrai mais a bênção de Deus para perto de nós. Porque à medida que nós vamos caminhando, obedecendo e fazendo a vontade do Senhor, Deus ele vai fazendo como ele fazia com os antigos profetas, derramando mais e mais e mais bênçãos sobre a vida de todos. E eu quero começar aqui essa mensagem lendo com vocês o livro de Salmos, capítulo de número 126 e o verso de número 5. E ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Veja, quando Deus ele me trazia essa palavra, Deus ele me fazia pensar na vida de um jovem chamado José. Se a gente abrir lá no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 37, a gente vai ouvir a história desse rapaz. Ele era um menino muito amado por seu pai, ele era um menino muito amado também por Deus, e certa feita Deus ele fez uma promessa muito grande na vida desse jovem. Deus olhou para José ali, ele deu um sonho onde estrelas, o céu, a lua, o sol, eles se prostravam perante José, reconhecendo ali a sua autoridade, reconhecendo ali a sua importância. E falando sobre interpretação, Deus ele estava prometendo o que para José? Que José ia ser uma pessoa extraordinária, ia ser um homem de grande fortuna, de grande riqueza, que José ia ser uma pessoa que ele ia ter muita influência, ele ia ter muito poder, ele ia ser muito respeitado por todas as pessoas. E José, assim que ele recebe essa profecia em forma de sonho, ele vai contar para os seus familiares. Só que os seus irmãos e seu pai, eles interpretaram esse tipo de revelação da parte de José de uma forma um tanto quanto inusitada. O coração dessas pessoas ali se fechou e se amargou, e em vez de ficar feliz ali por aquele jovem que estava começando uma vida e que tinha um projeto tão promissor da parte de Deus na sua vida, eles ficaram amargurados. Eles olharam e questionaram: como assim? José é um moço tão novo, tem lá seus 15, 16 anos, como assim ele vai mandar em todos nós? E ali eram pessoas como seus irmãos que tinham lá seus 30, 40 anos, e até como seu pai que já era um idoso, já era um ancião. Essas pessoas ali totalmente realizadas, pessoas que lutaram a vida inteira para ter certas coisas, eles não aceitavam que José, naquela idade tão nova, já tinha uma promessa de ser uma pessoa infinitamente maior, mais importante, mais bem-sucedida do que eles. E eles não aceitaram muito bem isso. A Bíblia vai contar pra gente que houve uma grande contenda, uma grande briga, e que depois dessa contenda, a relação deles ali foi ficando cada vez mais difícil. E acontece que José, toda vez que ia ao campo, ele era ali maltratado pelos seus irmãos, ele era ofendido. Só que José ele amava demais a sua família. E por amar demais a sua família, eu imagino que ele era um jovem que ficava insistindo, ele queria estar perto do irmão, ele queria ter o reconhecimento dos seus irmãos ali como um membro, como parte da família. Ele queria olhar e ter reconhecimento, ele queria ter carinho, ele queria receber afeto dessas pessoas. Mas essas pessoas só sabiam direcionar ódio, só sabiam direcionar raiva contra José. E acontece que por muito José praticar isso, José saía atrás dos seus irmãos onde eles estavam trabalhando, esses irmãos eles se injuriaram, eles ficaram muito raivosos, muito furiosos com José. Até um ponto em que eles decidiram não basta na vida dele. Esses homens, eles pegaram José,
rasgaram as vestes dele, a roupa toda arrancaram, e eu imagino ali que ele até levou alguns golpes físicos, ele foi agredido, ele foi ofendido, assustaram o menino e acabaram por jogar ele num poço. No final dessa queda, eu imagino ali José, ele implorando por sua vida, falando, olhando para os seus irmãos, falando: olha, não façam isso, me libertam, eu não vou contar nada, eu vou ficar quietinho, seria um bom menino. E aqueles homens lá de cima gritando: vamos matar, vamos enterrar, vamos sumir com o corpo, e José ali apavorado. Só que no final ali da discussão dos seus irmãos do que iriam fazer com aquele jovem, aparece uma oportunidade. Um mercador ali de escravos aparece no local e eles optam por vender José, trocar José por um punhado de moedas ali e mandar José embora. Porque assim José, ao ponto que não ia ficar perto deles dando trabalho, eles também não iriam pecar contra Deus, eles não cometeriam um crime tão grave que seria matar o próprio irmão. E assim José, ele é levado para o Egito. E quando eu meditava nessa mensagem, sabe, nessa palavra, tanto esse primeiro versículo que nós lemos aqui em Salmos, quanto nessa história que Deus me trazia sobre José, Deus ele ministrava no meu coração sobre escolhas, sobre objetivos. Eu imagino que, assim como eu, você já deve ter se perguntado: por que tantas coisas dão errado na minha vida? Por que muitas das vezes ali eu vou tentando, sabe? Eu tenho um projeto, eu tenho um desejo e eu busco, eu tento, mas eu nunca alcanço. Parece que tudo conspira contra a minha vida. Parece que nada dá certo. E eu imagino que isso é um questionamento seu também. E Deus, ele me trazia da seguinte forma: olha, muitas das vezes Deus, ele colocou um projeto no seu coração, ele colocou aquele sonho talvez de passar num concurso público, ou de ser um grande empresário, ou de ter um bom emprego. Às vezes ele realmente colocou isso no seu coração, mas a maneira que nós buscamos isso, ela está equivocada, ela está errada. E Deus me mostrava isso aqui na história de José. Sabe, Deus ele me fazia ver que ele pegou e fez uma promessa para aquele menino, falou: olha, eu vou te transformar numa grande autoridade. Eu vou fazer de você um grande homem, um homem rico, um homem poderoso, um homem próspero. Mas ali no meio onde ele vivia, existiam alguns empecilhos. As próprias pessoas ali que deveriam estar ajudando, que deveriam estar incentivando, eram grandes pedras de tropeço na vida daquele jovem. E Deus ele não queria trabalhar dessa forma. Por quê? José já tinha que ter um rompante de várias barreiras ali para ele chegar a ser esse grande homem. José não precisava do transtorno da sua família, da limitação. E muito mais do que isso, José, para ele exercer, para ele aprender tudo o que ele precisava aprender para ser o grande governador que Deus queria que ele fosse, ele não poderia ser influenciado por pessoas que queriam que ele fosse medíocre. Veja bem, se dependesse dos seus irmãos, ou até mesmo de Jacó, José nunca passaria de um chefe de família. José nunca chegaria a ditar leis, José nunca chegaria a dar ordens. Por quê? Porque essas pessoas não aceitavam que um moço muito mais novo fosse mandar neles. Então como que poderia Deus fazer uma obra tão grande na vida de José? Eu não estou colocando um impedimento em Deus. Eu estou dizendo que por essas pessoas que José amava muito estarem falando: você não vai fazer isso, José iria aceitar. Ele ia procurar outros meios ali de alcançar esse objetivo. E aqui está o grande erro que Deus me trazia sobre a vida de José. José, ele aceitou toda a profecia que Deus deu. José olhou e falou: sim, Deus, eu quero ser esse grande governador que o Senhor falou. Quero ser esse homem poderoso. Mas eu não quero ir pelo seu caminho. Eu gostaria de ir pelo outro. José queria ser o governador lá dentro da casa dele, junto da sua família. Ele queria ascender dentro daquele núcleo sendo uma pessoa grande, ele queria ser apoiado pelos seus familiares. Mas Deus, ele tinha outros projetos. Deus, ele tinha uma outra maneira de fazer isso. Deus, ele gostaria que José trilhasse outros rumos, coisa que no momento José não aceitava. E prova disso que eu te falo é o fato de Deus, muitas das vezes ali, estar dando sinais para ele, mostrando que os irmãos têm um coração duro, que os irmãos são maus, que os irmãos são malignos, que as pessoas não estão aceitando que ele viva o sonho dele. E mesmo assim José está ali amando. O coração de José era bom, ele queria ficar perto dos seus familiares, mas aqueles familiares maltratavam ele
com a permissão de Deus, para quê? Para que José pudesse ver, ei, eu não posso ficar perto dessas pessoas, porque essas pessoas estão destruindo os meus sonhos. Eu não posso ficar perto dessas pessoas, porque elas estão me impedindo de crescer. Mas infelizmente José, ele não conseguia ver isso. E o que aconteceu? Eu imagino que José ali, ele é como a gente. Quando nós ali recebemos uma promessa de Deus, quando Deus olha assim, olha, eu vou te dar um grande emprego, eu vou te dar um grande carro, a gente começa sim a orar por isso. Mas nós fazemos assim como José. Nós olhamos e por exemplo, eu recebo uma profecia de que Deus vai me dar um carro. A primeira coisa que eu faço é correr numa garagem, numa concessionária. Eu procuro maneiras de fazer aquilo se concretizar. E às vezes Deus ali, ele no intuito de me falar, ei, não é esse carro, não é esse local, não é o tempo ainda, eu preciso talvez te trocar de emprego, te trocar de casa, eu preciso que, não sei, que a taxa de juros abaixo, enfim, existem N possíveis situações em que Deus fala, espera mais um pouquinho, ou talvez aquele carro que é muito bom ainda vai ser colocado para vender. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e faz o seu financiamento não ser aprovado. Faz aquele currículo maravilhoso que você fez, todo recheado ali de qualificações, não ser aceito pela empresa. Faz aquela casa que você queria comprar já ser vendida. E muitas das vezes nós nos frustramos, sabe? Deus, ele pega a gente e joga no poço, assim como fez com José. E qual que é a nossa reação? Nossa reação é falar, Senhor, eu não quero isso, isso é terrível. A gente faz igual José, ei, me tira do poço, quero voltar para a casa de meu pai. E como eu olho isso? Eu olho isso imaginando Deus de um lado falando, José, vai para o Egito, o seu cargo de governador está lá. E eu, como José, olhando, não, eu não quero ir para o Egito, eu quero voltar para a casa de meu pai. Eu quero continuar sendo oprimido pelos meus irmãos, eu quero continuar tendo os meus sonhos suprimidos pela minha família, eu quero viver o meu sonho, só que do meu jeito. Eu quero que os meus requisitos sejam atendidos para viver o meu sonho. E muitas das vezes Deus, ele não vai trabalhar na nossa vida dessa maneira. E o que isso acarreta de consequência? Murmurações. Nós olhamos muitas das vezes e nós começamos a nos questionar, como o primeiro questionamento que eu fiz. Por que as coisas não dão certo para mim? Muitas das vezes é porque nós precisamos olhar para um outro lado. Muitas das vezes é porque nós precisamos parar de nos portar como crianças. Como assim, pregador? Eu não estou entendendo. Veja bem, nós quando nos deparamos com esse tipo de frustração, a primeira coisa que a gente faz é culpar Deus. Sabe, Deus é mentiroso. Deus, ele não cumpriu na minha vida. Só que o que a gente não consegue identificar é que às vezes o erro é nosso. Nós costumamos, eu já ouvi de muitas pessoas, elas questionarem o seguinte, por que Deus, ele é mau? Sabe, se tudo o que acontece na Terra é permissão de Deus, por que Deus permite coisas terríveis? Permite o assalto, permite a agressão, permite a violência física de maneiras aqui que eu não vou citar porque são muito pesadas, mas Deus permite coisas tão terríveis, por que ele permite tanta coisa assim? Se Deus, ele é bom. Então, a nossa única conclusão é imaginar, Deus é mau. É o que eu ouvi de muitas pessoas. E eu posso pegar e puxar isso de uma outra forma. Por que Deus permite o poço na vida de José? E a resposta é simples. Porque existem coisas que eu estou orando, pedindo para Deus realizar na minha vida, mas eu não estou entendendo ou aceitando o agir de Deus na minha vida. Sabe, muitas das vezes Deus quer que eu vou lá para o Egito, mas eu quero voltar para a casa de meu pai. Muitas das vezes Deus quer que eu me aparte dos meus familiares, mas eu estou ali querendo me submeter aos meus irmãos, a Simeon, a Judá, estou querendo ali ser oprimido o resto da vida por eles. E eu estou dizendo o seguinte, muitas das vezes certas coisas acontecem na nossa vida porque é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Eu ainda não estou entendendo, pregador, você pode me falar de uma outra forma? Claro que eu posso. Veja bem, um pai ou uma mãe, ele não é mau simplesmente porque não deixa o filho jogar videogame ou não deixa ele brincar com os amiguinhos lá fora de casa. Muitas das vezes o pai ou a mãe, eles vão proibir, vão pegar e tirar o videogame da tomada e falar, filho, vai estudar, vai fazer sua lição de casa. Na percepção do filho, o pai é terrível. Que pai malvado, ele pegou e me colocou ali para fazer uma tarefa que eu acho que é inútil. Olha que pai malvado, ele não me deixa sair lá fora brincar com os amiguinhos, sendo que eu podia estar lá me divertindo, eu tô aqui fazendo uma tarefa chata, que amanhã vai ter mais. Só que na percepção do pai,
ele está preparando o filho para situações adversas que vão vir no futuro. Ele está preparando aquela criança para ela ser bem-sucedida, para ter um grande emprego, para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ser uma pessoa que realmente não vai passar necessidade, não vai ficar sem emprego, não vai ganhar pouco. Ele está fazendo o melhor possível para aquela criança ter sucesso. E da mesma forma é Deus. Muitas das vezes Deus ele vai permitir coisas na nossa vida, não é porque ele está sendo mal, é simplesmente porque ele tem coisas a nos ensinar. Só que muitas das vezes esses ensinamentos eles vêm de uma forma que machuca, de uma forma que maltrata. Muitas das vezes a gente vai ser levado para o Egito, a gente vai conhecer Potifar, seremos escravizados, vamos ser jogados na prisão, a gente vai ficar ali quebrando pedra, vamos regredir a nossa qualidade de vida, e tudo isso para quê? Para que a gente seja moldado num ser humano magnífico, para que nós possamos conhecer Faraó e ser alçados ao posto de governador. Mas muitas das vezes nós precisamos passar por esses processos. Quando eu meditava em toda essa mensagem, Deus ele me trazia exatamente esse verso que nós lemos aqui, sobre semearmos com lágrimas para colhermos com alegria. E Deus ele me fazia um paradoxo, ele me fazia um paralelo aqui com essa história. Veja, Deus ele me trazia que existem dois tipos de lágrimas que o ser humano ele pode derramar. Existem lágrimas de perseverança e lágrimas de desistência. E você pode estar se perguntando, mas qual que é a diferença? Tudo é água salgada, tudo brota nos olhos, tudo rola pelo rosto, tudo cai no chão e tudo tem a mesma motivação, que é tristeza, é aflição, é dor. Eu concordo com você. Mas o que Deus me trazia é que desses dois tipos de lágrimas, só um deles pode fazer a gente alcançar grandes bênçãos. Se nós aqui derramarmos apenas lágrimas de desistência, nós pegaremos e encararemos tudo o que se passa na nossa vida desistindo. Seria, eu estou buscando o meu sonho, tentei uma vez, me frustrei, chorei de raiva, de frustração e de desilusão e desisti. Essas lágrimas não vão mais correr no meu rosto, porque eu desisti, eu já larguei o meu sonho para lá, eu já estou indo buscar outra coisa. E essas lágrimas de desistência, elas não têm capacidade de me fazer vencer. Mas as lágrimas de perseverança são lágrimas que eu vou derramar hoje, que eu vou derramar amanhã, que eu vou derramar mês que vem. Eu vou derramar essas lágrimas continuamente. E por que que isso é tão importante? Veja bem, Deus ele coloca um trabalho para a nossa vida todos os dias. O nosso trabalho é plantar. Nós plantamos esforço, nós plantamos carinho, nós plantamos perseverança. E à medida que nós vamos plantando, se nós derramarmos lágrimas de perseverança, nós vamos estar regando essa semente. À medida que a gente coloca lá na terra, essas lágrimas caem, nós vamos regando. E à medida que nós fazemos isso continuamente, nós vamos fazendo uma plantação cada vez maior. E Deus ele me trazia que quando nós fazemos dessa maneira, seja indo chorando, derramando lágrimas pelo caminho, plantando, quanto voltando e repassando, fazendo uma poda, arrancando um mato, fazendo uma manutenção dessa plantação, essas lágrimas que nós estamos derramando, regando ali os nossos sonhos, elas vão se tornar um combustível poderoso para que a gente possa ver essa plantação florescer. Quanto mais a gente sofre, quanto mais dificuldade a gente encontra nos nossos sonhos, maiores são essas plantas. E o que eu quero dizer com isso? Sabe, você não pode pensar em ter um grande pomar regando pouco, plantando pouco. Se você quer ter uma grande colheita, você precisa plantar de acordo. Você precisa se esforçar de acordo. Só que muitas das vezes isso vem com certa dor, com certa angústia. E nós, na nossa infantilidade, ou às vezes basta uma falta de sabedoria, nós não conseguimos enxergar além da dor tudo aquilo que Deus ele quer nos ensinar. Sabe, uma das coisas que Deus ele me trazia com isso é que nós temos duas maneiras de enxergar uma situação. Nós podemos ver e olhar e começar a glorificar a Deus por tudo que nós passamos, ou nós podemos simplesmente murmurar e desistir. Nós podemos olhar, Senhor, muito obrigado, o Senhor me permitiu essa dificuldade, mas eu superei. Eu estou numa situação difícil, mas glorificado seja o Senhor. Nós podemos pegar e exercitar o que a Bíblia nos clama, que é o quê? Não murmurar. Dar graças a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. E por que isso é importante? Porque assim nós vamos estar buscando tudo aquilo que Deus ele tem para nós,
todas essas promessas. Talvez você esteja olhando para mim e falando: pregador, você é maluco. Você acha que eu vou olhar e vou falar: glórias a Jesus porque meu carro quebrou, glorificado seja Deus porque está faltando comida na minha mesa, oh, aleluia, Senhor, porque eu fui demitido do meu emprego. Claramente, pensando dessa maneira, eu vou parecer um doido mesmo, eu vou parecer uma pessoa insana, mas isso é uma maneira de enxergar. Agora, se você começar a enxergar que cada vez que você passa um certo tipo de dificuldade, é um passo a mais que você está da sua bênção, você vai pensar de outra maneira. Você vai olhar: Deus, glorificado seja o Senhor porque eu estou indo para a prisão. Mas por que, irmão? Lá só tem dor e sofrimento. Claro, mas você já não é mais escravo. Você já saiu do poço. Você está no último ponto antes de ser o grande governador. Quando você encara dessa maneira, você vai falar: vamos logo para esse poço, vamos logo para aquela situação de escravidão, porque quanto mais rápido eu for para o fundo do poço, mais rápido eu vou ser vendido para o Egito, mais rápido eu vou deixar de viver essa situação terrível, essa situação difícil que eu me encontro. Mas a gente precisa ter um olhar mais adulto, a gente precisa ter um olhar mais maduro. A Bíblia vai falar pra gente que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eu quero dizer com isso? José, ele tinha 11 irmãos, mas só José ele foi escolhido ali para ser o governador. Isso quer dizer que Deus ele não tinha plano para os outros 11? Claro que tinha, mas os outros 11 não demonstraram, assim como José, uma capacidade de suportar todo o processo. Deus ele não vai te entregar uma coisa se você não está preparado. Deus ele não vai dar algo nas suas mãos se você não tem capacidade de exercer aquilo. Veja bem, se a gente for estudar a história de José, a gente vai ver que mais lá na frente acontece uma seca. Quando José já é governador, acontece uma seca, o povo começa a passar fome. Sabe quem aparece na frente de José? Os seus irmãos. E eles se ajoelham e falam: por favor, me dê comida, porque a nossa família morre de fome. Se Deus não tivesse ensinado, trabalhado no caráter de José para ele ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amorosa, piedosa, essas 11 pessoas teriam morrido. Se você pegasse qualquer um dos irmãos de José que jogou ele no poço e trocou ele por algumas moedas, se você colocasse qualquer uma dessas pessoas na governadoria, esses outros irmãos iriam morrer. E eu quero dizer para você, existem processos na nossa vida que sim são difíceis. São tão difíceis quanto o seu pai ir lá arrancar o seu videogame da sua tomada. Vai te doer, vai te deixar furioso, vai te deixar com raiva. Mas creia, Deus ele não permite que você passe nada sem algum tipo de motivação. Se Deus ele está permitindo que coisas difíceis venham à sua vida, creia que é para melhor. Porque Deus ele não faz nada incompleto. Tudo que ele permite é porque ele tem algum tipo de ensinamento. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mande para alguma pessoa que você acha que vai gostar dessa mensagem ou que às vezes até está precisando. Porque hoje sou eu aqui falando, mas você também pode ser uma ferramenta de Deus na vida de alguma pessoa, encaminhando uma mensagem para um coração que está necessitado.